tá focado e tá tomando a tela toda, né? Pronto. É porque se você demorar demais, ele vai. Não, beleza. Que propriedade é essa, hein? Como? É a propriedade associativa. Tá? Outra propriedade, na adição dos naturais. Na adição dos naturais, qual é? Elemento neutro, né? Tá? Você tem a existência do elemento neutro, né? Se A é um número natural, então, qual é o elemento neutro da adição? Qual é? É o 0. E qual é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Tá bom? Você prova tudo isso. Outra propriedade, talvez a principal. Se A, B e C são números naturais, então A vezes B mais C, o produto de A pela soma de B com C é a soma do produto de A por B com o produto de A por C. Que propriedade é essa? Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa propriedade ela é fundamental. É ela que permite a fatoração de expressões algébricas, tá? E permite também os algoritmos, o algoritmo de multiplicação, por exemplo. Quando você define a multiplicação e a adição no conjunto dos números naturais, essas propriedades todas são consequências diretas dessas definições, tá? Então, por exemplo, você tem, só um exercício de lembrar aqui, né? Recordar, quando você tem essa conta, 236 vezes 42. Você sabe a definição da multiplicação é o que é 236 vezes 42? É o 42 somado com ele mesmo, o quê? 236 vezes. Que é o mesmo que o 236 somado com ele mesmo, 42 vezes. O que é isso? É a propriedade comutativa. Tá bom? Tá bom? Só que você não executa essa operação usando só a definição. Porque senão você ia ter que somar o 42 com ele mesmo, que 236 vezes. Negócio extremamente enfadonho. Ou 236 somado com ele mesmo, 42 vezes. Então eu preciso de um método indireto para calcular isso aqui. E aí que entra a propriedade o quê? Distributiva, porque isso aqui é 236 vezes 40 mais o quê? Mais 2. E a propriedade distributiva diz que isso aqui é 236 vezes 40 mais o quê? 236 vezes 2. Daí que vem aquele algoritmo de multiplicação. Que você coloca como? Você aprende lá no ensino fundamental e aprende dessa maneira. Se não aprendeu dessa maneira, aprendeu de uma maneira equivocada, que você aprendeu só uma fórmula e não sabe de onde é que vem. Como é que você faz? Qual é o algoritmo? Como é? Você pega 236, aí coloca o que aqui? 42. Aí você multiplica por 2, ó. Quando você multiplica por 2, você está fazendo que conta? Essa conta aqui. 2 vezes 6, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 2, 4. Isso aqui é o quê? Opa, eu disse 4 e escrevi 2, foi? Acontece. E não poucas vezes, tá?
Ó, isso aqui é o resultado de 236 vezes 2, que era quanto? 472. Só que tem essa outra conta aqui, que é 236. 236 é 236 vezes 4 vezes 10. E não importa por onde você começa. Eu teria que botar um parênteses aqui, mas a propriedade, aí você precisa, por favor, a propriedade associativa diz que eu não preciso colocar parênteses quando eu estou multiplicando 3 números, porque não importa por onde eu comece. Ok? Então, multiplicar por 40 é multiplicar por 4 e depois multiplicar por 10. E multiplicar por 10 é só acrescentar o quê? Um zero. Por isso é que você chega e bota, ó, 4 vezes 6. E coloca aqui. Vai 2. 4 vezes 3. E 2, 14. Vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Aí você vai somar, esse espaço que você botou aqui é o lugar de quem, hein? Do zero. Que essa conta é o quê? 9.440, né? 9.440, tá? Mais 472. Aí você vem e soma, né? Soma 2, 7, 4. 11, vale 1, que dá 9, dá 9.912. Se eu não errei em conta, como eu costumo errar, tá certo. Mas isso é o algoritmo, quer dizer, o algoritmo é consequência de quê? Das propriedades, ditas propriedades operatórias da adição e da multiplicação. Operatórias, por quê? Porque elas te permitem fazer operações. Tá? As propriedades são importantes. Infelizmente, não são muito enfatizadas essas propriedades, mas as propriedades são fundamentais, principalmente essa daqui, ó. Tá? Principalmente essa daqui. Então, primeiro vem a definição das 4 operações, a definição da adição, tá? Subtração, multiplicação, divisão. E, basicamente, definição da adição, você pode esquecer a subtração, parte para a multiplicação e mostra as propriedades. Tem outra propriedade, tem a integridade, que diz que se a soma de 2 números naturais é 0, então os dois são iguais a 0. Tá? Estou olhando se a conta está certa, porque eu estou no YouTube, né? Foi em conta errada, né? Pronto, eu acho que está certo. Tá? Agora, tem um probleminha aí que a gente precisa resolver, que é o seguinte, aparece naturalmente, você tem as operações, mas aparecem as operações inversas. Você tem a adição, aí alguém chega e coloca, tem as equações, tá? Já começam os problemas interessantes, começa com as equações. Por exemplo, quando se coloca assim, ó. Quando aparece um negócio desse tipo, você tem que... Isso é uma equação. E o que é uma equação? Uma equação é uma pergunta matemática. E esse tipo de pergunta aqui se faz hoje usando símbolos. Mas quando não tinha esses símbolos, uma equação era apresentada assim, por extenso. Qual é a pergunta aqui? Qual é o número que somado com 3 dá 7? E aí eu tenho que falar numa outra coisa, o contexto da pergunta. Vamos colocar uma criança, ela está trabalhando no conjunto dos números naturais, começa a trabalhar com... Então qual é o universo dela? Qual é o contexto numérico? Qual é o universo numérico? É o conjunto dos números naturais. Então essa pergunta naturalmente é, qual é o número natural que somado com 3 dá 7? Tá certo?
E o conjunto solução de uma equação, apesar de eu perguntar assim, qual é o número natural somado com 3 dá 7, a pergunta correta tem que ser quais os números naturais que somados com 3 dá 7. Porque, diante da pergunta, eu não sei se tem só um. É a solução que vai dizer que tem só um. Então, o conjunto solução de uma equação, no contexto dos números naturais, o conjunto solução dessa equação é o conjunto formado por cada número natural, tá, para o qual vale essa igualdade. É o conjunto formado por cada resposta correta. Porque uma resposta é uma resposta. Pode ser correta ou não. Resposta 5 é uma resposta correta? Não. Qual uma resposta correta? 4. E só tem essa. Né? A gente sabe. Então, o conjunto solução, que é o conjunto formado por cada resposta correta desta equação, qual é, hein? É esse conjunto aqui, formado pelo quadro. Mas isso aqui é uma pergunta. Uma equação é isso. Qualquer equação é uma pergunta. Uma pergunta dentro de um certo contexto. Quer dizer, o universo é um conjunto matemático. No caso aqui é o conjunto dos números naturais. E qual é a pergunta? Qual é o número natural cuja soma com 3 é igual a 7? Então, esse conjunto tem uma resposta. Ótimo. Mas nesse contexto, continuando nesse contexto, eu coloco essa pergunta aqui. E a pergunta, no conjunto universo dos números naturais, qual é a pergunta aqui? Qual é o número natural cuja soma com 8 é 3? E qual é o conjunto de solução aqui? No contexto dos números naturais, o conjunto de solução é o conjunto o quê? Vazio. Não tem solução essa equação. Não tem solução aonde? No conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, esta equação não tem solução em N. Esta equação não possui o quê? Solução. Aonde? No conjunto dos números naturais. Bem, entre vários problemas, entre várias questões, resolver esta equação é que se cria um conjunto de números maior do que o conjunto dos números naturais. Aí vem o conjunto dos números inteiros, ou inteiros relativos. Mas eu chamo simplesmente de inteiros. Mas são relativos porque os números, tá? Há certas grandezas, como eu disse, para resolver essa equação e para contar certas grandezas que necessitam de sinal, elas têm um valor relativo, elas têm uma quantidade relativa. E aí tem vários exemplos. Saldo bancário é uma delas hoje, né? Tá? E para resolver essa equação, você precisa, então, do conjunto dos números inteiros. Você vem com o conjunto dos números o quê? Inteiros, que é o conjunto representado por essa letra aqui. Aí você introduz sinal, né? Você introduz sinal. Então vem o quê? Pontinho, pontinho. Vem do menos 1000, menos 999, menos 10, aí tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, mais 1, né? Mais 2, mais 3, e assim por diante. E Z asterisco, quem é Z asterisco? É o conjunto Z tirando 0, toda vida que você coloca asterisco, você tira o 0, tira o elemento neutro, tá? E você faz a seguinte identificação, você identifica o mais 1, identifica com 1, o mais 2 identifica o quê? Com 2, e assim por diante, de modo que o conjunto dos números naturais, ele fica dentro do conjunto dos números inteiros. É uma ampliação. O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos naturais
E dentro desse conjunto você define a adição e a multiplicação. Como consequência, você tem a subtração e a divisão. Tem elemento simétrico, tem tudo. Tá certo? E nesse conjunto aqui, tá certo? Você define essas operações de adição e subtração de modo que, primeiro, tá? Ela incorpore tudo que já foi feito no conjunto dos números naturais. Afinal, o conjunto dos números naturais está contido em Z. Então, tudo que vale no conjunto dos números naturais tem que valer no conjunto dos números inteiros com a definição de adição e multiplicação que eu vou dar no conjunto dos números inteiros. Inclusive as propriedades. Quais são as propriedades? Então você vai chegar aqui no conjunto dos números inteiros, vai definir a adição e vai definir a multiplicação, de modo que permaneçam válidas todas as propriedades nos naturais. Ou seja, se eu restringir as operações de adição e multiplicação dos inteiros ao conjunto dos números naturais, as definições coincidem com as definições anteriormente dadas e todas as propriedades, portanto, permanecem válidas. Tá? E quais são as propriedades? Quais são? Né? Propriedades nos inteiros. Quais são as propriedades? Quais são? Elemento comutatividade, quer dizer, se A e B são números inteiros, então A mais B ainda é um número inteiro. A vezes B também é um número inteiro, ou seja, vale o fechamento, tá? Depois, A mais B é B mais A, e o que? A vezes B é B vezes A. Vale a propriedade comutativa tanto na adição quanto no produto, como na multiplicação. Afinal de contas, você tem que continuar podendo operar os números, fazer operações. E as operações são possíveis por causa destas propriedades. Tá? Se A, B e C são números inteiros, então vale o quê? A mais B mais C tem que ser igual a quê? A mais B mais C, o parênteses, né, muda, tá certo? Vale também para o produto. A vezes B vezes C tem que ser igual a quê? A vezes B vezes C. E vou colocar logo como envolve 3. Que propriedade é essa? É a propriedade associativa da adição, que tem que permanecer válida nos inteiros. E aqui a propriedade o quê? Associativa do produto. E vamos botar logo, para mim a principal delas, A vezes B mais C tem que ser igual a quê? A vezes B mais A vezes C. Isso aqui é a associatividade. Tá? Outra, se A pertence aos inteiros, então você tem que ter o elemento neutro da adição. A mais 0 é A. Tem o elemento neutro de quê? Da multiplicação. E você tem a existência do elemento simétrico. Tá? Você tem a existência do elemento neutro da adição, elemento neutro da multiplicação e o elemento que? Simétrico com a unicidade. A mais o simétrico de A dá quanto? 0. O elemento simétrico do A, qualquer que seja o A, é o menos A. Tá bom? Fechamento, comutativa, associativa
distributiva, elemento neutro, elemento simétrico.